Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. E este é o episódio de número... Quando é que é o número mesmo? Uai, não sei qual é o número não, cara. Ah, enfim. Algum aí, tá? Ah, enfim. É o seguinte, vocês estão vendo aí no post o número do episódio. Este é o episódio número 61, seus idiotas. Bem-vindos a mais um episódio de Retrocomputaria. E hoje a equipe do Retrocomputaria fez uma viagem. Aliás, eu gostaria de dizer o núcleo histórico do Retrocomputaria, né? Isso. Que afinal das contas são os 3 pais fundadores do Retrocomputaria. Fizemos uma viagem às terras de Belfor Roxo, onde tem o Habib's. Pra quem acha que aqui é só mato, não, aqui tem o Habib's. Tá, e olha, a energia elétrica chegou aqui há muito tempo, tá? Cretinos que acham que não tem. Porque hoje é dia de entrevista. Vamos nos apresentar primeiro, depois nós apresentamos os nossos entrevistados. Os vilões especialmente convidados para participar desse episódio, né? Bom, vocês já estão cansados de saber que eu sou César Cardoso. Vocês não aguentam mais saber, mas já vale dizer para quem tá chegando agora, eu sou Ricardo Pinheiro. E eu acho que todo mundo tá careca de saber que eu sou o João Cláudio Fidelis. Agora falta quem... O pessoal ainda não tá careca de saber. Pois é, né? Então... Bom, convidado para esse podcast sou eu, Rogério Bellarmino, componente da Tecnobytes. E eu, Ricardo Azen, componente da Tecnobytes. Bom, então é basicamente isso. A gente veio em missão a Belfor Roxo para conversarmos com a Tecnobytes sobre desenvolvimento. Aliás, Tecnobytes Classic Computers, vamos dar o nome completo, para conversarmos um pouco sobre o desenvolvimento para micros clássicos e, enfim, vai ter uma história bacana no meio do caminho, vocês vão ouvir. Vamos abrir o jogo logo, Ricardo? Seguinte, a gente ia fazer uma pauta bonitinha, maneirinha, mas a gente tocou... Enfim, vou começar então. César, seja honesto, tá? O calor que tá fazendo no Rio de Janeiro tá afetando nossas mentes a hora de fazer pauta. Tá. O problema todo é o calor. E também a gente tem que considerar que o nosso micro que tá fazendo pauta, nosso Expert 1.0 travou. Malditos slots. Chips. É verdade, o soquete dilator. Né? Enfim, maldita gradiente que nos ferra até hoje. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então vou começar. Ô Azen, vamos começar com você. Conta um pouquinho sobre quem é Ricardo Azen. Não. Fala, Azen. Fala que eu te escuto. Enfim, Bellarmino, fazer o quê? Bom, vamos lá. Vocês querem a história curta ou a história longa? Na história longa, vamos pra história longa que é a mais completa. Bom, Oi. eu conheci o projetista Tecnobytes, Ricardo Azen, no ano de 1990, quando ele foi fazer uma visita à minha loja então, a Youngsoft, e que ele chegou lá com um pedido um tanto quanto inusitado. Ele chegou pra mim num dia de sábado de manhã, eu tava de plantão nesse dia, só eu que ficava na loja, que era de 8 ao meio-dia, e ele chegou pra mim, eu fui atendê-lo, pensei, bom, você quer algum produto, você quer alguma coisa? Ele, não, na realidade eu tenho um outro pedido pra você. Eu falei, então, é uma informação que você quer? Ele, não, eu queria saber se eu podia copiar a memória do seu micro. Aí eu, como assim copiar a memória do meu micro? Eu falei, não, eu sei que vocês têm um 2.0 aqui na loja, então eu queria saber se eu podia copiar a BIOS do seu 2.0. Bom, eu achei um tanto quanto inusitado, mas resolvi ceder ao pedido. Só me tira uma dúvida, ele chegou com aquele cartuchinho sem vergonha dentro do Mega Save com aquele chip do lado de fora? Não, esse não era esse do chipinho do lado de fora. Era um cartuchinho desse de inicialização que tem no Expert, já com o Mega Assembly gravado dentro e um disquete. Ele chega com um disquete, um cartucho e a cara de pau. Isso é um fanfarrão, chefe. E aí chega pra mim, eu posso copiar então. Eu falei, bom, mas você vai ter que abrir o micro? Não, só vou usar o Mega Assembly aqui. Eu falei, então tá bom. Aí eu sentei ao lado, fiquei observando. Ele chegou lá com
coisa de 10 minutos, ele foi lá, acessou, copiou a BIOS, eu falei, não, mas pra que você quer isso? Não, que eu tô com uns projetos aí na cabeça, e aí, de repente, eu posso utilizar isso. Eu falei, bom, tudo bem, né? E aí, nisso, ele foi lá, fez a gravação, era já final do meu plantão, perto de meio-dia, saímos, fomos numa extinta lanchonete chamada Ritinha, e ali comemos um salgadinho, e ele simplesmente evaporou. Porque dali isso foi no final do ano de 90, e infelizmente por conta do governo que tinha entrado, que era o Collor, o nosso aluguel em 91 quintuplicou. E nós não conseguimos mais manter a loja. No final eram 3 componentes, era eu, o Marco Antônio e o Renato, que fazíamos parte da Youngsoft, não tínhamos mais condições de manter a loja e fechamos. Passou-se tempos depois, quase um ano depois de eu ter conhecido o Oasis, e eu pensei assim, eu falei, bom, eu lembro que tinha um rapaz que foi lá na minha loja e me pediu para copiar isso, e por um acaso ele me disse qual o colégio que ele tinha estudado, onde ele trabalhava, e ele me deu a dica do bairro que ele morava. Falei, bom, eu conheço, eu tenho um grande amigo meu que mora perto, falei, não custa nada tentar procurar. Então eu me coloquei na empreitada de chegar um dia de sábado de manhã de sol e resolvi procurar a casa do Ricardo Oasis. Bom, viemos e convenhamos que não é um nome muito comum. Me lancei eu, um amigo meu e um outro amigo desse meu amigo a procurar em todo o bairro. Então comecei às 8 da manhã, quando foi assim umas 4 horas da tarde, 4:30 mais ou menos, eu adentrei na rua onde o Ricardo morava. Perguntei, como ele já morava nessa rua há muitos anos, consegui uma indicação facilmente. Ele mora ali naquela casa ali em frente do Mendoeiro. Eu falei, bom, tá. Olhei, era um portão de grade, não tinha cachorro, não tinha nada. Dei uma de enxerida e entrei no terreno dele. Quando eu cheguei na janela da casa dele, simplesmente eu vi uma TV de 20 e poucas polegadas, preto e branco, e subi o logo do MSX2. Nisso, ele, assim, com um olhar de satisfação, entendeu? De vitória, funcionou! E eu da janela, é mesmo? Ele olha pra mim, o que é que você está fazendo dentro do meu quintal? Falei, bom, você achou que ia na minha empresa, ia copiar a BIOS do meu computador, ia evaporar? Não, filho, não é assim não. Agora você vai ter que me explicar o que é isso. Infelizmente nós não temos mais fotos desse equipamento, mas simplesmente quando eu olhei eu falei, bom, será que foi o cara que fez mesmo? E aí depois dele ficar assim um pouco mais calmo, né, apesar de eu ter invadido o terreno dele, ele me convidou para ver o micro, e eu quando eu olho é um expert com um cartão de 80 colunas, 5.000 fios de wire-up, uma plaquinha universal e mais um montão de fio. Eu falei, que você fez isso? Ele, eu construí um MSX2. Falei, tu tá de sacanagem. Ele, não, eu fiz, e a primeira vez que funcionou foi exatamente no momento que eu entrei na casa dele. Bom, daí ele viu, não ameaçaria ele, que não ia gerar perigo pra ele. Comecei a conversar com ele, e nisso, no final de 91, surgiu a ideia, por que a gente não monta uma empresa? Você tem capacidade para gerar um micro do nada, o que você não pode fazer? E aí nos lançamos a empreitada de montar a Tecnobytes, onde o nosso primeiro produto foi o FM Sound Stereo, que ficou pronto em 93. Na realidade ele ficou pronto em 92, só que nós levamos um ano para conseguir comprar o componente principal, que era o YM2413, porque existiam várias restrições, inclusive a Yamaha, que ela fazia, ela não queria vender pra gente, a gente conseguiu através de terceiros, depois de gastar muitas e muitas ligações pro exterior. Detalhe, nós não tínhamos telefone, a gente ligava no vizinho, porque não tínhamos telefone, então a nossa conta era um absurdo de ligação internacional. E conseguimos o componente depois do projeto pronto. Levou-se um ano até a gente conseguir colocar o produto no mercado. E o que acontece? E isso acabou sendo registrado num achado que a mãe do Ricardo me mostrou há coisa de um mês atrás, no jornal o Globo, onde nós fomos entrevistados pelo Vitor Hugo Costa, falando do nosso produto, que foi o nosso primeiro produto lançado em 93. Foi assim que começou a minha saga com o projetista Ricardo Oasis. Bom, o projeto do FM Sound surgiu da seguinte maneira. Eu tinha um amigo que trabalhava em arcade. Então, ele conseguiu um chip de FM do famoso FM Pack, mas só o chip. Não tinha mais nada, informação alguma. Como é que aquilo funcionava? Não existia nada. Era um limbo entre o chip e ele se transformar em um FM Pack, né? Um dia nós estávamos na Takeru, né? Exatamente, foi Takeru, a empresa do Rony e do Márcio. Nós tínhamos visto um MSX2 Plus, seja lá o que for, que tinha um FM embutido. Eu acho que era um WSX que já tinha um FM, era um da Panasonic, que a gente só tinha visto em foto até então, a gente só conhecia micro nacional, nunca tinha visto micro importado. A gente ouviu o som e achamos muito legal. E eu tinha o chip em casa. Mas como mexer naquilo? Um belo dia, a gente tá conversando, vendo, mas na Takeru também, me entra um cliente e fala assim, eu tenho um FM Pack. Olha, eu e o Rogério, um pra cara do outro.
E ele tem um FM PAC. Sabe aquela hora que o olho brilha? Tipo, ele tem, nós temos que conversar com ele. Aí o que aconteceu? Fizemos amizade imediatamente com o cara. Foi uma amizade sem nenhuma... Sincera. Plenamente sincera, absoluta e completamente sem nenhum interesse. Não, nenhum interesse. Mas o cara era muito gente fina. Elias, muito gente fina. Estivemos na casa dele, marcando. Aí eu, enquanto o Rogério conversava com ele, pedimos permissão para desmontar. Olha, pedir permissão para desmontar um FM PAC. Só uma pessoa com muito bom coração para permitir. Ele falou, pode usar. Enquanto o Rogério conversava com eles, lá estava eu com o meu velho cartucho de Mega Assembly, debugando tudo, fazendo levantamento de tudo, mesmo que aquilo tinha um custo enorme. Eu olhei para o custo e falei, você não significa nada, eu vou descobrir quem é você. Isso não existe. E, lendo a memória, imediatamente debugando a memória, eu vi o que ele fazia. Falei, tudo isso aqui é enfeite. Pronto. Uma semana depois, o FM já estava funcionando aqui em casa. Eu falei, Rogério tinha ido a São Paulo, não foi, Rogério? Na realidade eu tinha ido pra São Paulo pra comprar componentes. Não existia internet, né, gente? Então eu tinha que viajar pra São Paulo, 6 horas de ônibus, pra chegar lá, rodar Santa Efigênia de ponta a ponta, procurando componentes. Meia-noite aqui da Novo Rio, chegando 6 horas da manhã. Exatamente. Dormindo aqui, entrando de meia-noite, amanhecendo lá, mas era o seguinte, eu tinha parentes em São Paulo, meu padrinho mora em São Paulo, então era mais fácil que, tipo, se eu tivesse que passar algum tempo lá, eu não tinha que pagar hospedagem. Não existia celular, gente, tá? Então, quando eu voltei pra casa dos meus tios, eu liguei pra vizinha do Oazen, para poder falar com ele, e ele, Rogério, tem uma notícia pra você. O FM está funcionando, escuta aí. Aí alguém quase que morre do outro lado da linha, né? Meu Deus! Oh my God. Não, eu falei simplesmente, olha só, eu só vou na casa da minha tia, vou tomar banho, trocar de roupa e vou imediatamente pro Rio de Janeiro. Mas vai levar 6 horas, não interessa, eu vou direto 6 da manhã tinha alguém batendo na minha porta. Não, porque tipo assim, você vê um custom de 100 e poucos pinos num cartucho vindo do Japão, sem nenhum tipo de documentação. Aí o projetista que tá falando com vocês fala, detalhe, né? Ele só garantiu o seguinte, não vou remover nenhum componente do cartucho. E aí você fica pensando assim, é bruxaria. Yes, we can. Porque como é que ele vai levantar? Aí ele simplesmente me pega uma folha mais ou menos de A3, de papel milimetrado, e começa a medir com multímetro as pernas daquele custom de 100 e poucos pinos e vai redesenhando de volta o circuito lado. Eu falei, é impossível. Mas, assim começou. Aí eu não fiquei satisfeito porque eu notei que o chip tinha 2 saídas. Por que eu não vou separar isso aqui? Aí eu reparei que uma era a melodia e outra era o ritmo. Uma outra coisa que eu tinha notado no FM PAC é que o som era horroroso, abafado. Não fazia jus aquilo ali. Porque, como eu tinha um amigo que trabalhava em arcade, então chips de FM, essas coisas assim, era muito comum. Então eu sabia como é que era som de FM. No FM PAC era muito abafado. Eu falei, não quero esse sistema de filtro aqui não, vou trocar esse troço. Separei os canais e montei uma filtragem diferente, que o som ficou muito mais nítido e muito mais bonito. Esse, no caso, o nome estéreo seria mais que houve uma separação ali, mas o mais legal mesmo é o som, a qualidade do som. Eu fiz o melhor que pude naquilo ali, pra tirar ruídos, entendeu? E fazer uma qualidade de som mais bonita. Então meio que você redesenhou todo o circuito exterior do chip? É completamente incompatível com a parte... Incompatível, quero dizer assim, não é clone. A parte de saída, de amplificação, final, filtro... Nada disso é igual. O Rogério tava falando que vocês demoraram tipo 1 ano Exatamente. entre terminar o projeto, fechar e conseguir colocar na rua por causa desses problemas de conseguir componente. Eu sei que você já contou um pouquinho, mas de repente se puder contar um pouco mais, até porque depois a gente, basicamente eu vou acabar voltando a comentar sobre isso, sobre um pouco mais sobre tipo, esse ano que vocês demoraram entre terminar o projeto e colocar na rua e sair no Globo. Porque o que aconteceu? Primeiro, não existia uma representação da Yamaha no Brasil. Só existia no exterior. Então, a gente chegou a ligar pra Yamaha Estados Unidos. A gente só queria comprar, vamos dizer, eu quero uma amostra. Eu quero 10 componentes. Eles, primeiramente, perguntaram pra quê? Tipo, não é como você chegar numa loja hoje ou você chegar numa internet e encomendar um componente e chegar. Não. Você tinha que comprar direto do fabricante. E aí, o fabricante queria saber pra que você ia utilizar o componente deles pra não denegrir a empresa com o produto que você vai gerar.
Gente, vale lembrar, não existia Farnell Newark, não existia DigiKey, não existia Solda Fria, não existia site pra comprar, não existia site. Pra comprar componente, na situação como estavam passando na época, tinha que comprar diretamente com o fabricante. É bom enfatizar isso, lembrar que as coisas eram muito mais complicadas, muito mais difíceis. E o que o Rogério falou, do problema é que tinha também do nariz em pé da Yamaha, né? Na verdade, o grande obstáculo foi a Yamaha. Japonês é bacana, é legal assim, mas nós tivemos na embaixada japonesa, não foi? Exatamente. O tratamento é um gelo. Você olha assim, como é aquele cavaleiro do Zodíaco do gelo? Cisne. Tem o outro de ouro. Era aquilo ali, canos de aquário, tratamento frio. Um tratamento gelado. Você fazia uma pergunta, respondeu, você podia repetir de novo, dava as costas pra você. Se ele pudesse, ele te dá uma execução Aurora na cabeça, com né? certeza. Então, nós conseguimos um fornecedor. Ele trabalhava com peças de PC. Aí esse cara foi até marrento. Eu consigo qualquer coisa. Não existe problema. Eu tenho uma empresa de importação nos Estados Unidos com funcionários americanos. E eu trago o que eu quiser. Exatamente isso. A gente quer esse chip aqui. Aí o Asen deu a numeração, olha só, eu queria esse chip aqui. Aí, semanas depois, ele volta igual um demônio, monstro. Eu nunca me senti tão ofendido na minha vida. Tiveram essa empresa, Yamaha é a coisa mais chata. Ele xingou muito, não vou nem falar o que ele falou aqui. Que ele nunca tinha tido aquilo, pra vocês verem o quanto era difícil. A Yamaha era muito ruim de lidar com ela. Hoje em dia tudo é mais fácil, né? Tem internet, tem isso, tem Farnell. Detalhe importantíssimo, não existia internet. A internet comercial começou no Brasil em agosto de 95. Estamos falando de 92. A gente só ouvia falar de internet em revista. Não existia. Então, exatamente, foi isso que foi o obstáculo. E a demora de tudo. Já começando aí, voltar, pra mim particularmente, a minha primeira lembrança de Tecnobyte sempre envolve som. Sim. Né, sempre envolveu a Moonsound, né, o FM Sound Stereo. Conta um pouco de como foi essa coisa de sair do Sound Stereo e ir pra Moonsound. Eu sei que tem uma gap temporal bem grande, tem alguns anos no meio do caminho. César, vamos dar o nome certo. OPL4 Shockwave. Oh, yeah. OPL4 Shockwave, tá certo. A velhice é uma merda. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Eu também posso responder essa. Por quê? O que puxou tudo isso, o link que foi dado, é o VSU, ou VDU. Eu comecei brincando, uma vez o Márcio Lima, sempre ele... Eu tinha me afastado de MSX, dado as costas, não sei que seria o termo, porque a gente fica chafurdado no trabalho e esquece. Mas de vez em quando tinha um link, eu brincava, eu fiz uma versão de um Mega Assembler 2 que Márcio viu, em cartucho, 80 coluna para 2.0, ele achou o máximo, mas eu perdi o disquete, acabou. Mas Márcio viu funcionando. Eu também vi funcionando o Mega Assembler 2. Então, o Márcio, uma vez, aí chegou aqui, como eu falei, eu estava afastado de MSX. Puxa, você não poderia expandir a memória do meu micro botando mais 64K de VRAM? Aí eu achei assim, pra quê? Aí eu fiquei olhando assim, eu fui estudar um pouquinho, né? E a VDP, ela não é legal pra isso, né? Aquele expansão ali fica meio que perdido naquela expansão de memória. Seria aquela famigerada expansão pra 192? Exatamente. De VRAM? Mas aquilo aí dá problema, eu testei e achei que não funcionou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa legal. Eu falei, vou botar essas VDPs em Poser, porque como eu trabalhava com videogames e sempre gostei disso, então eu trabalhava com manutenção. Nesse lance, nesse hiato de tempo, eu estava trabalhando com manutenção, com arcade. Então é uma coisa que eu sempre gostei, foi gráfico e som, entendeu? Que na realidade o que acontece? Nós fizemos a comercialização do FM Sound Stereo, inclusive alguns FM Sound Stereo foram pro exterior através de revendedores nossos e nós não tivemos conhecimento. Anos depois, quando veio a internet, que a gente ficou sabendo que tinha gente lá fora, inclusive eu sei de um certo que foi pra França. E a gente produziu, o que a gente ganhava de dinheiro a gente reinvestia, só que o que aconteceu? A gente chegou no momento que a gente teve que parar de produzir, não porque nós quiséssemos, porque nós não conseguimos outro fornecedor de chip. E aí por isso que você vê que do final da década de 90 até 2002, quando a gente conseguiu um outro chip para substituir, que foi em 2002, e lançamos uma paginazinha na tecnobyte.8k.com, que eu acho que isso existe até hoje, a gente nunca conseguiu desativar aquilo.
que a gente conseguiu um substituto. E aí o Oazen novamente, Rogério, vamos produzir novamente, mas com o quê? Eu consegui um outro chip. Que outro chip, Oazen? Tu vai botar o chip, não tem que comprar o 2413 que te sofreu horrores pra comprar ele? Eu arranjei uma maneira, eu falei, então vambora de novo. Mas vale lembrar que antes disso, né, do desespero, tem aquela lenda que vocês são assolados em todo encontro com o pessoal de fora, perguntaram a história de fazer discreto todo o FM, né? Posso responder é o isso? tamanho de uma mesa, né? Posso responder? Aqueles que pensam que é uma lenda, não é uma lenda, é verdade. É mesmo, é? Primeiramente, o que me fez entrar na eletrônica foi uma coisa chamada música eletrônica. Eu sou aquele cara que curtiu Kraftwerk no começo. Rick Wakeman, Jean-Michel Jarre e essas coisinhas doidas por aí. Então eu sempre fui fã de música eletrônica. Música eletrônica é o quê? Sintetizador. Então eu sei o diagrama em blocos de um sintetizador. O FM não é muito diferente disso, entendeu? É claro que seria um suicídio fazer ele de maneira discreta, mas eu pensei. Não posso viajar na mão, simplesmente o chip ia ficar só do tamanho de uma CPU de expert, entendeu? Mas o lance, o louco é o seguinte, tamo na merda mesmo, tudo bem, vamos lá, desenha, Oasis, vamos ver o que a gente faz. Outra coisa, essas expansões de memória que o nego hoje fica pensando, pendrive, o Oasis pensou, poxa, se a gente tivesse um banco de memória gigante, a gente não ia depender mais de disquete, se a gente pudesse alimentar essas memórias e deixar lá. Então, simplesmente os HDs SSD, que hoje em dia todo mundo adora, o Oasis já tinha pensado nisso lá pelos idos de 90 e pouco. Eu falei, Oasis, pena que a gente não tem dinheiro pra poder comprar isso tudo. Mas a gente ia fazer simplesmente um HD de memória, o que hoje é o SSD, ele tinha projetado na época. Bom, aí voltando ao assunto de OPL4. Quando o Márcio Lima, de novo, Márcio Lima. Alô, Márcio Lima, aquele abraço. Alô, Realê. Aquele abraço. Então, ele veio com aquele bendito, bota mais memória aqui na minha VRAM aqui, eu achei aquilo uma porcaria. Eu falei, vou fazer uma coisa maneira, entendeu? Porque aquilo não rendeu, não funcionava, parece que ela não é feita pra aquilo, pra ter. Aquilo tá ali, acho que de souvenir. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou botar em Imposer. Aí eu comecei a trabalhar o Imposer, uma coisa que nada fala de nada, né? Duas VDPs, só diz que pode, e eu sabia a teoria de como é que funcionava aquilo, e eu comecei a investir naquilo. Consegui botar 2. Eu falei, legal. Agora eu quero botar 4. Maneiro, consegui. Já estava satisfeito, tanto é que fui na MSX RISC de 2007, algo assim, não foi? E mostrei aquilo ali, ficou super maneiro. 4 VDPs, legal. Mas Só um comentário. Maneiro não, tu deixou todo mundo com o queixo no chão. Ai, caramba! Todo mundo ficou, caraca, dá pra fazer isso? Meu Deus! Naquele teu Sony F900, G900, se eu não me engano, todo ali mexidinho, todo mundo ficou lá. Eu tenho foto com as placas espetadas, aquela macarronada de wire-up, eu tenho as fotos, todo mundo ficou maluco. Aquilo ali ficou legal, tudo bem. O que eu queria, aquele conceito, ficou legal. Mas no V99 58, 38, ele tem um inconveniente, que é o chamado bitmap, que ele só tem isso. Para jogo, isso é um pouco mais trabalhoso de lidar. E tem a coisa que eu acho muito ruim, os sprites. Sprite tipo zebra é o caos. É uma limitação que eu acho um sprite muito ruim. Só uma coisa, sprite tipo zebra, você quer dizer o quê? Só pode botar uma cor por linha, né? É, a cor por linha. Então, gente, pra quem não entendeu porque sprite tipo zebra, é o seguinte, no MSX2 você pode ter uma cor em cada linha do sprite. Você não pode ter cada ponto ter uma cor no sprite. Você pode ter na primeira linha uma cor, na segunda linha uma outra cor e por aí vai. Então, aí eu achei, era a minha única coisa que eu não achava legal. Mas tudo bem, as 4 VDPs deu um efeito muito legal. O 58 tem um problema no screw horizontal que só aparece em Imposer. No modo Imposer o defeito aparece. Era outra coisa que atrapalhava. Só que eu consegui esconder isso de todo mundo, porque eu consertei o defeito no hardware. Eu corrigi o bug da VDP no hardware. Então ninguém via, mas ele existia. Aquele que não sabe o que eu tô falando, tenta fazer pra descobrir e dar com os burros na água, entendeu? Aí descobrir é isso aí, esse defeito danado aí que só aparece no screw horizontal e no modo Imposer. Qual demo que você fez era nessa época aí? Eu não tô lembrando agora qual deles que veio primeiro. Se foi o Príncipe da Pérsia ou se foi o Mickey? Devaster. Acho que era isso. Não, acho que é uma coisa assim. Inclusive, depois os vídeos que estão no YouTube da VSU, por exemplo, fui eu que fiz. Com a minha câmera, montamos no tripé, filmando. Antes era VDU, que é Video Display Upgrade, né? Seria isso. Depois virou VSU, Video and Sound Upgrade, entendeu? Aliás, diga-se passagem, em 2009, quando você apresentou, o Carlos Cardoso, do Meio Beat, viu, e no texto que ele escreveu falando sobre o encontro, ele fala, valeu por ver o pessoal e ver a VSU funcionando. Foi realmente espetacular.
Bom, aí teve um mestre Jaú, né? Eu fui levar o demo do Príncipe da Pérsia. Do Príncipe da Pérsia. Lá conhecemos o Edgar de Fortaleza. Isso, nós conhecemos o Edgar de Fortaleza. Aí ele falou assim, eu tenho V99,90. Eu falei, ué? Ele falou, nunca consegui fazer aquela porcaria funcionar. Eu acho que muita gente aqui no Brasil não conseguiu fazer ela funcionar, né, Ricardo? Tive uma na mão em 99, a gente levou pro encontro de Jaú, futucamos de várias maneiras e ninguém conseguiu fazer aquela porcaria, botar a imagem no monitor. Não sei o que fazer com aquilo lá. Aí o pessoal que fica falando, fica pagando pau pra... Falam também paulista, né? Fica pagando pau pros estrangeiros aqui. Gente, o pessoal da Sunrise, os caras são muito desorganizados e muito bagunçados e Deus-me livre. Ninguém conseguiu fazer aquela porcaria funcionar. O Asen conseguiu, mas ele vai contar como. Aí eu tinha ouvido falar da V99,90 e por um acaso um fornecedor meu tinha me trazido 10 peças. E eu fiquei com aquele bicho ali. Mas eu nunca tinha visto nada demais dele. Aí eu encontrei esse Edgar conversando com ele. Eu perguntei, você poderia me emprestar? Ele, claro que eu posso te emprestar. Mas detalhe, ele mandou... Ele é cirurgião dentista no Ceará até hoje, é um grande amigo, e ele simplesmente mandou pelo correio pra nós, pra que o Asen simplesmente tentasse botar pra funcionar. Aí, não dando certo, meu sócio vai contar o que aconteceu. E muito corajoso, diga-se de passagem. Aí, ele mandou pra mim, eu tentei fazer aquele bicho funcionar, eu não consegui. Falei, mas coisinha sem vergonha, como é que os caras montam um troço daquele e a saída é totalmente... Aí eu entrei em contato com ele via MSN, Edgar, eu posso ligar uns fiozinhos aqui na sua placa? Ele pode, meu amigo. Aí eu botei um CXA nele pra saída de RGB, liguei. Quando eu botei o primeiro demo, eu falei, os 58 morreu aqui. Acabou. Quando eu botei o demo Water, Rodeios Ecstasy, matou, ali acabou. Ali nasceu o VSU. Quando eu baí, agora vamos fazer de novo, voltando, por que o APL4? Com aquele gráfico todo, porque o VSU era o quê? 4 V99,90, 2 mais 6 processadores gráficos, tudo trabalhando ali, um juntinho do outro, e tinha uns efeitinhos que eles faziam entre eles, tudo via hardware. Tinha uns efeitos que você acrescentou, tipo, fazendo máscara, isso tudo. Daí, mas aquilo era um chip adicional que você colocou? Era ali era no meu hardware que eu tinha feito. No teu hardware, adicional. É processado dentro do FPGA. Que dava um alt maluco lá, fazendo aí, FPGA. Tudo controlado por alt, via Basic. Como eu não sou um exímio programador, tem que ser via Basic mesmo. Fazer umas rotininhas sem vergonha. Não, foi o que eu te falei na época. Lá é interessante da VSU que o conceito dela é simples de trabalhar. É muito simples. Desenvolver para ela, eu falei pra você, pô, isso é fácil. É só fazer alt pra trocar qual VDP. É uma coisa que eu já falei pra você. O Asen é 2 caras. Um de hardware e um de software. O de software é burrinho pra caramba. Então toda vez que ele sente um obstáculo, ele pede pro cara de hardware ajudar. Aí o cara de hardware faz o que tem que fazer. Aí o cara de software continua. Então, quando eu montei o VSU com tantos V99,90, FM, essas coisas passaram a ser pequenos, né? Passou a exigir um chip, uma coisa de som melhor, para ficar no nível do que estava ali. Quem era a bola da vez? Quem é que estava na OPL4? Eu poderia ter usado qualquer outro chip, mas o OPL4 já fazia parte da psicosfera, da realidade MSX. É que ele é a evolução natural do nosso querido 2413, que é o OPLL, né? Ele é bem lá na frente, mas é da mesma família. Não são incompatíveis. Ele tá mais para MSX Audio. Ah, sim. O MSX Audio é que é o verdadeiro OPL. Dentro do OPL4 praticamente está o MSX Audio, mas só a parte de FM, a parte de PCM não, é completamente incompatível, entendeu? Por isso que não fica grande, legal, porque tudo que é demo europeu é o FM mais a percussão ou alguma coisa sample, e não dá pra fazer isso com o OPL4. Tem duas coisas lá no início que eu pesquei e que eu gostaria de trazer de volta. Primeiro é com relação, você falou que você é fã de música eletrônica. Sim. E de sintetizador. Você chegou a trabalhar com sintetizador? E o segundo, você falou eu nunca trabalhei com sintetizador. Meu primeiro projetinho, eu tinha uns 15 anos de idade, foi montar um teclado pra mim. Meu pai era dono de um depósito de madeiras e eu cismei de fazer um sintetizador pra mim. Todas as teclas eram preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Eu não sabia que tinha divisões, entendeu? Tinha oitavas, eu não sabia. Eu sabia daquele troço todo. Então, como eu entendia de música eletrônica, né, a nível de hardware, né, de projetos, tinha muita revista Saber Eletrônica que ensinava isso. Então tinha muitos projetos disso, então eu entendia muito VCA,
VCF, VCO, OBF, pra quem saca do que eu tô falando, já dei uma luz aí. E uma outra coisa, você falou que você trabalhou com manutenção de arcade. É uma coisa que volta e meia, né, intercala nos anos 80 e 90 micro, console e arcade. Eu vou te fazer uma pergunta assim bem simples. O que é que essa experiência no arcade te ensinou para construção de hardware para micro clássico? Tudo. Na minha cabeça, assim, eu sou muito fã de máquina de arcade, sou muito fã de videogame, embora eu tenha apenas 50 e lá vamos nós, entendeu? Não vamos falar muito, né? Eu sou igual criança pra isso. O Rogério acabou de me trazer o meu Xbox 360 e eu já tô pensando em comprar um PS4. Eu gosto de jogos, entendeu? Era fãzão do Super Nintendo, pra mim, dos melhores videogamezinhos. Rogério, não deixa não, senão os projetos da Tecnobyte vão atrasar todos. Não, você não tá entendendo. Na realidade é o seguinte, enquanto outros ficam jogando por jogar, quando ele tá jogando, ele tá esfriando a cabeça no que ele esquenta nos projetos. Então, é bom que ele jogue de vez em quando, entendeu? Exatamente pra poder dar uma aliviada na tensão. Porque o meu sócio é um cara assim, 100%, mas ele é uma pessoa muito reservada, entendeu? Tanto é que vocês devem saber que pouquíssimas vezes vocês conseguiram uma façanha dessa de conseguir entrevistá-lo. Então, assim, a diversão dele é jogo. E a gente já ficou muito tempo falando de jogo. Por que um videogame que é produzido em massa e consegue ser tão barato pode ser tão bom? E os nossos produtos têm que ser do mesmo nível ou melhores. Então daí é que veio a inspiração. Muito tempo eu trabalhei com arcade e trabalhei muito, mas muito tempo com manutenção de videogames. Super Nintendo, Nintendinho, PlayStation 1, 2. Quando tava entrando no Xbox eu parei. Ozzy, você chegou a ter contato com a Taito do Brasil? Em alguma coisa? Não, né? Não que eu me lembre. Nem telepático. Então vou lançar um momento mais filosófico. O que você acha que se perdeu na praticamente extinção dos arcades hoje? Hoje você muito dificilmente vê um arcade. O que você acha que se perdeu, não apenas para quem tá jogando, mas de repente também para quem quer aprender a mexer eletrônica e tal, se perdeu com a extinção hoje dos arcades? Hoje você vê pouquíssimos arcades por aí. Foi a evolução do videogame 3D, essas coisas assim, não sei te dizer exatamente. A única coisa que eu posso lhe dizer é que eu me amarro em jogos de plataforma, jogos 2D e jogos 3D. Tem hora que se perde muito, as pessoas, eles se prendem muito a gráficos, som e a jogabilidade mesmo, aquela coisa fica muito perdido. Tem jogos em Super Nintendo ou até em Play 1 são muito bons. Haja vista que o que acontece? Todos os nossos apaixonados pelo MSX e outros micros clássicos, muitas das vezes eu vejo várias pessoas que preferem ligar os seus consoles antigos, seus micros antigos, que para alguns é relíquia, coisa que devia estar em museu, e nós estamos aí a pleno vapor produzindo hardware para essa plataforma, porque a jogabilidade, aquilo que te prende, aquilo que te dá o tesão de você jogar, muitas das vezes está muito mais presente nos micros antigos do que em jogos novos que a gente vê por aí. Por falar em micro clássico, eu sei que vocês deixaram de ser Tecnobytes MSX e passaram a ser Tecnobytes Classic Computers. Assim, como foi essa transição? Tipo, apenas fazer MSX e passar a trabalhar com outros micros clássicos, começando por Amiga. Aliás, cada vez que vocês postam um demo do Amiga, é uma festa do... Amiga não, do Apple. Oh, meu Deus do céu. A velhice é uma merda. Enfim, e cada vez que vocês postam os demos de Apple, é uma coisa impressionante. A gente consegue ver, YouTube e tal, pra onde passa, os queixos caindo. O que acontece? O Asen, eu fazia parte da Tecnobytes, eu tive um problema sério na minha família. A minha mãe ficou muito doente. A minha mãe veio a partir em 2012. Nessa época, quando eu comecei a fazer o tratamento da minha mãe, foi pelos idos lá de 2010, mais ou menos, a gente conseguiu adicionar mais um componente ao nosso grupo, que foi o Mauro Marques Chagas, famoso Ritio. Ele passou a fazer parte da Tecnobytes. Enquanto eu estive ausente, ele deu um gás danado. E aí sim, com a adição dele, a gente começou a ver que é o seguinte: não adianta produzir para uma plataforma só. O usuário de micro clássico são apaixonados independente da linha. Então vamos fazer o possível para poder atender o melhor todo mundo. Que na verdade também, vamos dizer assim, o meu primeiro micro não foi um MSX. Foi um TK2000 Apple. Eu trabalhei numa fábrica de montagem de Apple. Lá montava também PC XT, entendeu? Tá vendo revelações, né? Coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Então, eu quando trabalhava na empresa
que faziam montagem, eu era o técnico lá, ajudava a soldar, então a gente tinha um monte de mulheres que montavam tudo, eu era o técnico, coordenava todo mundo, fazia testes, essas coisas assim. Então, você se lembra do nome dessa empresa? RJT. RJT. Lá fabricava Apple e fabricava PC XT, né? XT. Trazia todas as peças, tudo era montado aqui, todos eles. Então, quando eu trabalhava lá, eu não achava o Apple nada demais, porque a gente via tudo em preto e verde, que era um monitor de fósforo verde. Quando eu comprei o meu TK2000, eu vi ele colorido, entendeu? Eu fiquei um joguinho, eu já passei a gostar. Fiz uns projetinhos pra ele. Mas depois, algum tempo depois, eu consegui um MSX e mudou. E isso mudou a sua vida. E é daí que partiu para o encontro entre eu e o Rogério. Porque, deixa eu colocar aqui um parêntese. Meu primeiro trabalho na vida foi abrir com 16 anos. Eu não era nem responsável pela empresa. Meus pais eram meus tutores, representantes legais, porque eu não tinha idade para ter empresa no meu nome. Assim como os outros 3 sócios, era Young Soft, porque nenhum de nós tínhamos 18 anos. Então, se por um acaso desse algum problema, a responsabilidade era dobrada. Porque primeiro a gente ia quebrar uma empresa e depois nossos pais iam nos matar. Kill it! Porque a responsabilidade fiscal estava nas costas deles. Tanto é que meu pai era o fiador da loja. Então, quando o aluguel aconteceu de quintuplicar, a gente teve que parar com tudo, porque se a gente atrasasse e ficasse em débito, era o nome do meu pai que estava na reta, entendeu? Então, assim, eu comecei com 16 anos, foi meu primeiro trabalho. Comecei a trabalhar nessa loja de MSX. Rogério, você já disse em off aí uma vez que você aprendeu o Basic no DGT-100, se eu não me engano. Conta aí essa experiência antes do MSX também. Revelation Parte 2. Bom, o que acontece é o seguinte, o primeiro curso que eu fiz foi num TRS-80. Eu tinha 12 para 13 anos. Então a gente andando recebeu um panfletinho de curso. E aí eu comecei e fiz um cursinho de 2-3 meses, onde informática naquela época era uma coisa tão importante que o comandante do Corpo de Bombeiro de Nova Iguaçu estudava na minha sala. Então eu achava TRS-80 o máximo. Só que assim, era uma coisa inatingível, porque eu olhava para aquele computador, a gente usava, mas tipo, eu nunca vou ter um desse em casa. Esse curso não serviu de muita coisa. E aí eu ganhei uma bolsa que foi sorteada em sala de aula, eu ainda estava no primeiro grau, que era pro segundo curso de informática, que foi coisa de um ano depois, onde tinha um CP500, que era aquela coisa robusta que fazia presença, um Dismac DGT, eu acho que era 1000, 8000, sei lá o que era, e um TK-85. E aí eu, tipo assim, eu sou o cara. Vocês estão de brincadeira, né? Esse não é meu primeiro curso, entendeu? Então eu vou entrar aqui e vou arrebentar. Aí o professor falou, você sabe programar? Eu falei, não, já sei dar uns comandos, já sei fazer umas linhazinhas de basic, tudo. Tá, você quer programar? Eu falei, quero, deixa eu mexer. Ele me deixou mexer no TK-85. Danou-se, filho. Tecladinho de chiclete, cada coisa que você apertava era um comando pronto. Eu falei, essa desgraça não funciona, isso tá com defeito. Aí eu passei pro Dismac, tudo bem, você fazia 10 print, isso aqui, CLS. Aí dava pra rodar, porque no TK eu falei, essa máquina é do demônio, não é possível. Não tem alguma coisa errada, que porra, nesse daqui eu consigo, naquele ali uns donos não usam Basic. Cara, eu nem me toquei que eram 3 máquinas completamente diferentes, de 3 linhas diferentes. Tipo assim, eu cheguei perto do CP500, aí era guerra, né? O CP500 tinha drive de disquete, então todo mundo se estapeava pra poder usar aquele ali. Pra você ter uma ideia, informática era uma coisa tão estranha naquela época, tão estranha, que todo mundo queria usar o disquete. Pra não ter problema, a gente deixava o disquete no curso. Só que o disquete era loteado. Entendi, bolhufas. Aí vocês perguntando, como assim loteado? A gente fazia uma vaquinha de 5 alunos, compravam no disquete e cada um tinha um diretório. Era um disquete 360. Aí daquele que ocupasse mais do que deveria, que a gente calculava nos 360 quanto ia ficar para cada um. O disquete ficava no curso. E o nosso passatempo predileto era, no curso, ficar bolando que nomes que a gente vai dar pros arquivos, que era a primeira vez que você criava uma coisa sua que não era escrita em papel. Era digital, você colocava lá na tela nossa. Então você ficava pensando nos nomes que coubessem, assim até como eu falei hoje com o João, em 8 caracteres. Então tu já imagina a lenha que era. Então eu comecei com informática desta maneira. Aí depois minha mãe, tá, meu filho, e aí? Você vai arrumar um emprego com isso? Eu falei, mãe, não sei. Eu gastei esse curso? Não sei. Mas aí eu acabei partindo pra eletrônica. Só fechando um parênteses. Dizem que se você estudar muito, fica maluco. Coisa nenhuma. Eu fazia básico. O básico eu fazia durante a noite. Fazia eletrônica no Senai e fazia o curso de informática no sábado. Estudava em 3 colégios ao mesmo tempo. Então pra essa molecada que fica por aí, eu tô fazendo curso de inglês e o colégio tá muito difícil. Tá difícil nada. Isso é um fanfarrão, chefe. Ninguém fica maluco. Só arranja algum lugar. Como é que é? Leite com pera? Ovo maltino?
bando de garotinho juvenil. Esses moleque criado a ovo maltino, leite com pera, tá entendendo? Há pouco mortadela! Esse moleque não vão pra lugar nenhum, tá entendendo? Todo mundo fica achando... Não, eu também gosto, mas o aí que fala isso. Não, mas é assim, quando eu tinha 13 anos, eu ia pra Nova Iguaçu, que eu morava em Belfort Roxo, pra ir fazer o curso, e era o seguinte, a minha mãe sabia a hora exata de quantos minutos levava pra eu andar do curso até a rodoviária e da rodoviária pra casa. Se eu chegasse 10 minutos depois, onde é que você estava? O que eu vou dizer lá em casa? Hoje em dia a molecada tem celular, desliga celular e ninguém controla ninguém. Bom, já que a gente começou a entrar nos temas polêmicos, vamos começar a entrar em temas polêmicos, não envolve mamilos. Mamilos são muito polêmicos. FPGA, que é sempre um tema polêmico dentro da comunidade de micros clássicos. Eu sei que você fez muita coisa, assim, FPGA. Conta um pouco da tua experiência, o que você acha? Você acha que é um negócio, assim, tipo, conta um pouco aí, né, a tua experiência e o que você acha de FPGA? Tipo, é a solução de todos os problemas do universo? Tipo, vamos, calma? Ou a emulação uma bosta? O que você acha? Porque é um tema polêmico, eterno. Bom, é complicado porque eu uso isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você falou uma coisa... É uma coisa anfíbia, que eu poderia dizer. What? Meio lá, meio cá. Se você pega uma máquina toda feita em FPGA, ela parece que perde o brilho, parece que ela não é de verdade, parece que é uma coisa emulada. Tu podia ter vendido teu Onachip de volta pra mim, né? Eu vendi ele pro Luigi. Eu sei. Gente, é pra entender. Eu tive um MSX Onachip, o primeiro que eu tive eu vendi pro Asen. Tava desesperado usando dinheiro pra pagar quando tava construindo uma casa. Aí depois que a situação melhorou, quando eu falei, vou comprar de volta, o Asen já tinha vendido. Aquilo ali foi o seguinte, eu comprei, isso deve ser fantástico, maravilhoso. Eu peguei um cartucho, botei e não funcionou. Já fiquei P. Botei outro cartucho, não funcionou. Botei uns 3, eu acho que eu fui o cara mais azarado do mundo e selecionei 4 cartuchos, 4 jogos que não funcionavam ali. Pronto, foi o suficiente pra engavetar ele e não querer mais ver a cara dele. Eu não tinha coragem de reprogramar ele, então deixei pra lá. Aí teve o Luigi, quis comprar e pronto. Hoje em dia ele já tá com MSX2, 4 MB de RAM, 12 MHz e os últimos cartuchos chegaram lá em casa, todos funcionaram menos um nele. Mas esse que não funcionou nos outros micros. E é um cartucho do Arkanoid. E é um Arkanoid original. E eu tenho que ver o que aconteceu com esse Arkanoid. Mas a princípio todos que eu botei funcionaram. Mas voltando, você falou que você usa o FPGA, mas você acha que FPGA é uma coisa... Eu acho assim, anfíbia. Se toda máquina for feita em FPGA, não fica legal. Ela perde... É estranho eu falar isso. É por isso que eu entendo que as outras pessoas reclamam. Parece que a máquina não tá ali. Quer ver uma coisa? Você falou disso? Esses cartuchos da testando, eu testei o Pitfall. Pitfall 1 de MSX. Botei nele. No Pitfall 1 tem falha do FPGA. Você roda, vê no desenho, no gráfico, no alto do cenário, aparece com umas falhas na tela. Falei, isso é a implementação da FPGA que não tá completa. Exatamente. E Pitfall 1, que é um jogo de 16K, se não me engano, pra MSX1. O ruim de você... 8K pra MSX1? Pô, então assim... O ruim de usar essa técnica, você pegar, botou um VDP, essas coisas, porque sempre tem um sacana que vai lá no subterrâneo da VDP pra fazer uma coisa e aquilo não está implementado no FPGA. É nesse momento que você quer quebrar aquilo ali, você quer desintegrar. Você tá entendendo? É isso aí. Porque a gente não tem muita informação, ainda mais coisa da Yamaha, japonês. Eu com um manual de OPL4 e V9990 é quase como se não tivesse nada na mão, porque é tudo truncado, tudo incompleto. A Yamaha, nesse ponto, a gente pode aplaudir. É uma... Ruim. É uma... Então chegamos aqui à conclusão que rola um amor e ódio da Tecnobytes com a Yamaha. Voltando ao assunto FPGA. Eu acho assim... serve para poder substituir aquela plantação de TTL. E quando o chip tá, não consigo mais chip de FM, não consigo. Aí você tem que partir para aquilo ali, entendeu? Mas enquanto eu posso evitar, eu evito. Porque justamente isso. Seria então a lógica FPGA, na sua opinião, uma espécie de cola? Para poder juntar, tipo, temos o VDP, tem FM, a gente usa o chip normal. Mas para poder, como você falou, substituir aquela plantação de TTL, para poder fazer, seria uma espécie de, entre aspas, uma forma que o pessoal entenda, uma espécie de cola, para unir isso tudo. Mas é justamente seria isso. Melhor pra isso, né? Porque é como se ficasse complicado. Eu olho o ACM e falo assim, puxa, entendeu? Eu não sei se é porque tá transparente, se só vê um cara lá dentro.
Tá tudo ali dentro. Então, pra quem é de hardware, o que fala assim, poxa, eu não posso medir nada, eu não posso meter a mão, não posso mexer em nada. Eu tenho que mexer no software, no programa, Isso aí já não é legal. É frio, fica frio a coisa. Mas na hora que eu tô programando, eu não esquento. O que acontece? Quando nós fizemos a segunda versão do FM com um chip substituto que o Asen descobriu, que era um chip clone na verdade, esse chip é de arcade. Máquina de caça-níqueis. E foi um cara que me... O cachorro amarelo. A máquina do cachorro amarelo, que passa o cachorrinho amarelo em cima. Eu não sei, chegou na minha mão. Eram 2 modelos. Aliás, são 3 modelos. Um é do tamanho... Esse eu nunca vi em lugar nenhum. É do tamanho do YM243, só que tem um número completamente diferente. E aqueles UMC da vida ali, o M e o MC, né? 67, não sei mais o que lá. O M3567. Isso aí. Só que era um chip gordo, tá entendendo? Tipo assim, umas 3 vezes o tamanho do FM. E a gente falou, bom, o som é a mesma coisa? Ah, dá pra passar, é a mesma coisa. Eu falei, então tá bom, então a gente vai... Porque olha só, existe uma lenda, tá? Com relação ao nosso cartucho de FM, que tinha a chavinha do FM. A chavinha para você ligar ou desligar a saída do PSG. Eu vou pedir pro Asen explicar o porquê que tinha essa chave, entendeu? E por que tem gente que perguntou já, mas olha só, a segunda versão da placa do FM não tem mais a chave. Vou logo acabar com essa mística de uma vez só. Todas as placas de FM que já foram produzidas até hoje, para compensar a produção, a gente mandou fazer um lote gigante. E as placas são tão boas que estão até hoje aqui. São o mesmo lote. A chavinha, o porquê de ter ou não ter mais, aqueles que compraram o FM lá no início, o Asen vai explicar agora a diferença. Naquela época em que estava se projetando o FM Sound, estéreo, aquelas coisas todas, a grande verdade é que nós dois éramos 2 duros. E eu só tinha expert aqui. Só uma perguntinha, vocês eram 2 duros, mudou de lá pra cá? Bem, continuamos... Não mudou, né? Tá, continuam duros, tá bom. Toca o barco. Mas era muito ruim naquela época, era muito ruim. Eu só tinha esse micro. Então, eu notei que ele tem um capacitorzinho ali na entrada, que você pode usar ele como se fosse uma espécie de mixer. Ali é, na verdade, uma entrada, né? Mas no expert aquilo serve como saída também. Se você botar, você vai pegar ali, tem um sinal de saída. Então eu achava que todos eram assim. Então eu botei uma chavinha pra mixar ali, tá entendendo? Pega o sinal do PSG, que vem do expert por ali, e é mixado dentro do cartucho de FM e sai lá na saidinha. Então você tinha liga e desliga aquilo. Porque tem jogos que o PSG é profundamente irritante. Aqueles tiros horríveis. Quer ver um joguinho da Beat 2? Qual? Nyanko Racing? Family Parodic. Family Parodic 2. Nossa, o estilo daquele jogo é da vontade de pegar o MS e jogar na parede. Então, pensando naquele ali, eu pensei em botar e ligar e desligar ele. Porque saía no canal de bateria, saía o sinal do PSG. Mas aquela chavinha só funcionava no Expert. Só isso. Por isso que tem gente que comprou depois de muito tempo, tinha micro importado e encaixava lá, mas o PSG não sai aqui. A gente ficou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Qual é o problema? Não era problema do nosso cartucho, era um bug do Expert que ocasionava essa saída de PSG ali na frente, no slot. Uma coisa que eu percebi, eu testei esse cartucho de primeira leva com alguns modelos importados, e na maioria dos modelos ele faz um efeito, eu não sei se isso foi intencional ou não. Ele chaveia PSG pra saída dele, e o outro lado é pra saída do micro com FM e tudo. Isso aí. Exatamente. Fica muito interessante. É isso aí. Ele funciona como um FM Pack comum, que ele joga o som pra dentro do micro. Um lado ele vai pra dentro do micro e o outro lado é o contrário. Ele puxa o som do PSG e sai pela saída dele. Exatamente isso. Que por sinal é deveras super limpa. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.